Pessoal, talvez o último editorial que eu faça falando sobre a CPMI do 8 de janeiro. Afinal, acabou a CPMI, relatório foi apresentado e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse relatório. O Bolsonaro se manifestou sobre esse relatório e a gente precisa fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre a receptividade desse relatório da senadora Elisiane Gama, mas não só com base na oposição, também com base na imprensa. Como que a imprensa encarou esse relatório da Elisiane Gama? Houve erros crassos, inclusive indiciando pessoas que sequer tinham base para estar lá no indiciamento. Teve até reforma, retirada de pessoas de dentro do relatório. Enfim, uma série de equívocos e erros aqui que foi tratada, inclusive, na grande mídia. A gente vai falar sobre isso e, se der tempo ainda, a gente vai falar do relatório apresentado pelo governo Lula sobre Israel no Conselho de Segurança da ONU. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho, tudo bem? Então, não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar. É sempre um prazer ter vocês aqui. Bora começar? Vamos lá, pessoal. Quero começar fazendo uma análise de como foi a receptividade do relatório da Elisiane Gama, um relatório considerado parcial, e como que a imprensa encarou. Eis aqui, uma matéria do jornal Metrópolis disse o seguinte: a ausência do Gonçalves Dias descredibiliza o relatório de Elisiane Gama na CPMI. E aí, quem fez essa postagem foi o Magno Malta, que ironizou, né? Disse quanta imparcialidade, tirando aí um sarro em relação ao relatório da Elisiane Gama, e escreveu o seguinte nas suas redes sociais: nenhuma surpresa. A ausência do general Gonçalves Dias na lista de indiciados descredibiliza ainda mais o relatório da senadora Elisiane Gama na CPMI de 8 de janeiro, levantando suspeitas sobre a sua imparcialidade diante das evidências de que G. Dias teria adulterado relatórios da BIM e ignorado o plano escudo. Olha, começou com a mídia dizendo que era um delírio bolsonarista imaginar que houve omissão no governo Lula. No meio do caminho, surgiu a imagem do G. Dias dentro do Palácio do Planalto, depois de Lula ter colocado essas imagens em sigilo. Ou seja, mostrou que tinha coisa errada ali. E a CPMI só começou porque G. Dias estava lá. E aí depois, o próprio G. Dias pediu para que um relatório fosse adulterado para ser entregue à CPMI. No final das contas, foi uma CPMI que no final das contas não investigou nada. Um relatório parcial, e a mídia mesmo sabe que houve omissão e essa omissão foi acobertada. Foi um verdadeiro salvo-conduto da Elisiane Gama para o relatório. E era tudo o que a gente imaginava que seria. Não teve nenhuma novidade. A única grande questão é que quem acompanhou de perto, viu depoimentos, viu o que aconteceu e no final das contas tem uma noção hoje sobre a verdade, que houve omissão sim. O relatório conteve erros, tá? Inclusive alcançando jornalistas. Existe um jornal que se chama Brasil Sem Medo. E aí houve um erro crasso em relação a essa CPMI, que diz o seguinte: a CPMI de 8 de janeiro acusou Bernardo Custer. Bernardo Custer é um dos relatores, é um jornalista, de ter participado de audiência no Senado no mesmo dia em que ele estava no Egito. Como se já não bastasse o fatidioso silêncio da CPMI de 8 de janeiro em relação às omissões do ministro da Justiça, Flávio Dino, que deixou as imagens se perderem, e do ex-ministro, chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, a comissão erroneamente inseriu o diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo, Bernardo Custer, na lista de participantes de uma audiência no Senado Federal em novembro de 2022. Ou seja, participar de uma audiência no Senado é um dos requisitos para você ser indiciado, tá? O grande detalhe é que o Bernardo Custer não estava lá nessa audiência em 2022. No dia da sessão, conforme apontam suas redes sociais, Bernardo estava em lua de mel com sua esposa no Egito. Pois é, acho que um erro tão grave assim mostra a credibilidade do relatório, mostra como o relatório se deu. E aí
mais uma matéria do Brasil Sem Medo, que diz o seguinte: após ser pega na mentira, Elisiane Gama pede a retirada do nome de Bernardo Custer do relatório da CPMI. Bernardo Custer, diretor de opinião do Brasil Sem Medo, um jornal, foi acusado de participar da comissão no Senado que teria atacado o TSE e o STF, mas, na mesma data, ele estava viajando para o Egito. Ou seja, participar de uma comissão no Senado, ou seja, chega a um nível absurdo, tão grande, que se você vai assistir uma comissão no Senado é o mesmo. Já participei de várias reuniões, principalmente na comissão do idoso e da pessoa com deficiência, que eram as causas que eu mais batalhava nos últimos anos. E aí, se eu tivesse lá dentro da comissão e algo que tivesse sido debatido lá dentro tivesse sido considerado anormal pela relatora, eu poderia ser indiciado pelo simples fato de estar lá assistindo uma comissão que é pública. Será que ela vai indiciar também quem assistiu essa comissão que foi televisionada pela TV? Sabe, é uma série de absurdos que a gente não pode falar que é normal. Então, foi feita a retificação, foi retirado. O jornalista Silvio Navarro também fez uma manifestação sobre o relatório, né? E aí perguntou o que você achou do relatório. Deixa no comentário o que você achou do relatório aí, mas escreveu o seguinte: o relatório governista da CPI é uma peça de ficção, escrita por auxiliares de Flávio Dino. Narra um golpe sem tanques, nem fuzis, mas com um carrinho de algodão doce e um pelotão de idosos e crianças. O governo só não contava que a verdade é teimosa e sempre aparece, de um jeito ou de outro. É o que citou o Silvio Navarro. Então, sabe, chegamos ao nível absurdo da narrativa de que Bolsonaro foi indiciado, até falas do Bolsonaro na época que ele era deputado, isso em 1999, foi utilizado para indiciar Bolsonaro no relatório da senadora Elisiane Gama. E aí a gente chega num nível de que pessoas não ouvidas, pessoas que estavam viajando, estão lá indiciadas. Por quê? Porque são opositoras do governo. Esse é o grande ponto, né? Então a gente acompanhou de perto e acompanhou estarrecido tudo que foi demonstrado nessa CPI. E o Bolsonaro, que não foi ouvido, resolveu se manifestar. Matéria do jornal Metrópolis: Bolsonaro sobre a CPMI de 8 de janeiro. Por que não me convocaram? Pois é. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu que não houve parcialidade no resultado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em que ele e outras 60 pessoas foram indiciadas. Completamente parcial, a funcionária de Flávio Dino recebeu, com toda certeza, aquilo já pronto e entregou. Um absurdo. Por que não me convocaram? Me indiciaram sem me convocar. Eu iria lá sem problema nenhum, provocou Bolsonaro. A declaração do ex-presidente foi feita na entrada da sede da Polícia Federal em Brasília, após ficar em silêncio durante o depoimento sobre empresários bolsonaristas que defendiam um golpe contra Lula em mensagem de WhatsApp. Então, tá tendo também, a gente vai até falar disso no próximo editorial, uma investigação, um grupo de WhatsApp onde eram postadas matérias que falavam contra o atual governo Lula, contra, inclusive, o próprio TSE e o STF, e quem estava dentro desse grupo está sendo investigado e Bolsonaro foi convocado a prestar depoimento na Polícia Federal. Mas isso é um assunto para outro editorial. Por hora a gente vai ficar por aqui na CPMI. E aí, o senador Esperidião Amin falou que esse relatório não passou de uma anistia para o Gonçalves Dias. E ele disse que o relatório da CPMI é uma fraude gigantesca. O senador Esperidião Amin, que é do PP de Santa Catarina, disse nesta quarta-feira que vai votar contra o relatório apresentado pela senadora Elisiane Gama, no âmbito da CPMI de 8 de janeiro. Conforme o senador, a base governista fala que não vai ter anistia para os culpados pelos atos de depredação, mas anistiou o Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. E efetivamente foi isso mesmo, uma bela anistia. Felipe Barros se manifestou, vários se manifestaram, Nicolas Ferreira, mas o Felipe Barros colocou aqui, não vou nem colocar a fala dele: acabou a CPMI de 8 de janeiro, lutamos o bom combate. Hoje,
o Brasil sabe tudo que o governo Lula fez para impedir uma investigação séria. E é fato, tá? Se teve uma coisa que a CPMI demonstrou é que tá tudo encoberto. A verdade mesmo, ou seja, tudo que aconteceu na CPMI de 8 de janeiro, tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, não foi averiguado com a seriedade que precisava. Pessoas que deixaram imagens sumir e tinham obrigação legal para cobrir isso, não respondeu. Pessoas que falsificaram relatórios, não responderam. Pessoas que não tinham nada a ver com o caso foram convocadas. Pessoas que não têm nada a ver foram indiciadas. Ou seja, mais um show de horrores de um país em que o poste faz xixi no cachorro. Essa é a verdade. Então, no final das contas, mais uma vez, só serviu para mostrar para o brasileiro: tudo acaba em pizza. Essa é a verdade. Obrigado por ter ficado até o final. A gente volta no próximo relatório. No próximo editorial, a gente vai falar do relatório da ONU que o governo Lula apresentou e sofreu uma grande derrota. Fica para o próximo editorial, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.